Olá, meus queridos alunos, muito bom dia para vocês. Olha, hoje então é quarta-feira, dia 17 de março. Quarta-feira, dia 17 de março. Hoje nós vamos trabalhar com figuras geométricas, mais especificamente com prismas e pirâmides, né? Nós vamos ver aqui as suas características, tá? As relações entre um e outro. Só, meus queridos, que antes, né, de nós falarmos aqui dos prismas e pirâmides, eu vou fazer uma retomada lá nas figuras planas, né? Quais são as figuras geométricas que são planas? O que quer dizer que a figura é plana? Então vamos lá. Então, meus queridos, quando eu falo de uma figura plana, o próprio nome já diz, ela é plana, tem apenas uma dimensão. Eu tô aqui com uma folha, é plana, tá? Ela tem essa região plana, tá certo? Por quê? Ela só tem uma dimensão. Então, as figuras planas, né? Vamos ver aqui. O quadrado é uma figura plana, tá certo? Olha só. O triângulo é uma figura plana, o retângulo é uma figura plana, o círculo também é uma figura plana. Lembrando que, né, essas figuras planas elas vão ser classificadas, vão receber nomes de acordo com o número de lados, unidade, ou seja, tem 3 dimensões, tá certo? Não vamos mais confundir isso, tá? Chamar o cubo de quadrado e o paralelepípedo de retângulo, de forma alguma. Vou mostrar para vocês aqui alguns outros sólidos geométricos. Olha só, cubo, tá certo? Paralelepípedo e eu tenho aqui uma pirâmide, tá? Nós vamos ver aqui as características de cada um, tá certo? Nós temos, né, na nossa casa, no nosso dia a dia, nós nos deparamos com vários objetos que lembram os sólidos geométricos. Vou mostrar alguns aqui para vocês. Olha só esse pote. Ah, ele lembra qual sólido geométrico? É o quadrado? Não vamos mais cometer esse erro. Ele lembra um cubo, tá certo? Esse pote. Agora esse outro pote aqui também lembra um sólido geométrico. Só que ele tem uma pequena diferença desse que nós vamos ver também. Esse daqui lembra o cilindro, tá? Vou mostrar mais um aqui. E esse daqui, ó, é um enfeitezinho, né? Feito de pedra sabão. Lembra que sólido geométrico? Olha, lembra uma pirâmide, não é verdade? A pirâmide é um sólido geométrico, tá certo? Alguns sólidos, meus queridos, eles têm características, né, que podem rolar com facilidade ou não. É o caso do cilindro. Se eu jogar, ele vai rolar com facilidade. Então, é um corpo redondo. Outros, né, como o caso aqui do cubo, não rolam com facilidade. Esses são os poliedros. E é justamente os poliedros que nós vamos estudar agora. Então, meus queridos, corpos redondos, nós temos aí o cilindro, a esfera, e os poliedros, nós temos o cubo, o paralelepípedo, né? Temos a pirâmide, não é? E então nós chegamos agora naquilo que nós vamos estudar: prismas e pirâmides. Vamos lá? Muito bem, meus queridos. Características então dos prismas, né? Eles têm duas bases. E essas duas bases são formadas por polígonos iguais. Por isso que eu falei que a gente precisa saber o que é polígono. Então vamos entender. Aqui é um prisma. Ele é um sólido geométrico, ele é um paralelepípedo e ele é um prisma. Por que ele é um prisma? Porque ele tem duas bases, ó, base inferior e base superior. As duas bases são polígonos, ó. Olha aqui a base. A base dele é um quadrado.
O quadrado é um polígono, é uma figura plana, é um polígono. A outra base também é um polígono. São iguais? São. As duas bases são quadradas. Então, por que que ele é um prisma? Porque ele tem duas bases e essas duas bases são polígonos iguais. Tá certo? Guarda aí essa característica. Eu sugiro também que você dá um pause no vídeo, tá? E vai lá no seu caderno e faz essa anotação, porque ela é importantíssima. Outra característica dos prismas, que as suas faces são polígonos. Então, quais são as faces, né? Cada parte dessa aqui, ó, é uma face do polígono, ó, do prisma, tá? Perdão, do sólido, né? Então, elas são polígonos, ó. Por quê? Se eu olhar esta face, que figura plana que eu tô vendo? Eu tô vendo um retângulo. Presta atenção, eu tô falando só dessa parte aqui que eu tô enxergando. Eu tô enxergando um retângulo. Então, essa face é retangular, assim como essa e essa, tá? Do paralelepípedo. E as bases? Quadradas. Essa base é quadrada e essa base é quadrada. Isso quando esse paralelepípedo tá assim, não é? Se ele tiver assim, ele também vai ser um prisma, porque ele tem duas bases, só que agora a base é retangular, tá certo? Então não importa. Mas se ele tiver assim, a base dele é quadrada. Então a base do prisma sempre vai ser polígonos iguais, ok? Muito bem, vamos prosseguir. Então esse polígono, né? Esse prisma, tá? Esse sólido geométrico, tá certo? Ele tem as duas bases quadradas, tá? Eu falei esse polígono, mas não é não, tá? Este sólido geométrico é um paralelepípedo e ele também é um prisma, tá? Por quê? Porque a base é polígono, a base, tá? Ele tem duas bases iguais. Agora eu vou mostrar para vocês outro sólido que também tem as duas bases iguais. Olha só, é um sólido geométrico, tá? Por que que é sólido? Porque ele tem 3 dimensões, não é? Ele tem altura, tem profundidade, tem a largura. É um prisma. Por que que eu identifico que é um prisma? Ele tem duas bases, ó, base inferior, base superior, ó. E qual é o formato dessa base? Essa base tem a forma de um polígono? Com certeza, tem a forma de um polígono. Que polígono é esse? Aí nós vamos contar os lados aqui para descobrir. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um polígono de 6 lados. Então, é um hexágono. Então, aqui nós temos um prisma de base hexagonal. Ok? O primeiro lá era um prisma de base quadrada, aqui um prisma de base hexagonal. E as faces desse prisma, ó, olha as faces dele aqui, ó. Olha as faces dele. A face dele é retangular. Aqui é retangular, retangular, tá vendo? Todas as faces aqui laterais são retangulares, tá certo? Então, por que que esse sólido geométrico é um prisma? Porque ele tem duas bases. E as duas bases são polígonos iguais, tá certo? E as suas faces também são polígonos, ó. Aqui também eu chamo de face. Quando eu for contar as faces, eu tenho que contar essas aqui também. Todas as faces desse prisma são polígonos. Mais um sólido geométrico, tá? Que é um poliedro e que também é um prisma. Por que que esse sólido é um prisma? Ele tem duas bases, ó, base inferior e base superior. E essas duas bases são iguais. Tem a forma de um polígono, a base? Tem. Que polígono é? Triângulo. Então, aqui eu tenho um prisma de base triangular. Por que que é prisma?
Porque tem duas bases iguais. Isso é importantíssimo. E essas bases são em forma de polígono, tá? Agora nós vamos conhecer as pirâmides. Quais são as características das pirâmides? Que diferença que tem a pirâmide do prisma? Vamos lá. Olha só, meus amores. Então eu tenho aqui uma pirâmide, não é? Que eu mostrei para vocês aquela hora. O prisma tem duas bases. E a pirâmide? Apenas uma base, ó. Aqui é base, aqui não é base. Eu vou colocar ela assim, ela vai ficar? Não. A pirâmide tem apenas uma base. Importantíssimo. E essa base, né, é formada por um polígono, ó. Como que é a base dessa pirâmide aqui? Essa pirâmide aqui, ela tem a base quadrada. Eu posso também chamar de uma pirâmide de base quadrangular. Ou uma pirâmide de base quadrada. Então, a pirâmide tem apenas uma base, no caso dessa aqui, quadrada. As suas faces laterais são triângulos, ó, são triangulares. Sempre, tá? As faces laterais de uma pirâmide, olha, aqui não forma um triângulo, não é? Então, as faces laterais também são formadas por uma figura plana triangular. Vou mostrar aqui a outra pirâmide. Olha só. Olha as faces, ó. Ó, quando eu olho aqui, ó, eu tenho um triângulo. Então, a face lateral da pirâmide é um triângulo. E a pirâmide tem apenas uma base. A base dessa pirâmide é formada por qual figura geométrica? Vamos ver quantos lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Nós já contamos aquela hora. É uma pirâmide de base hexagonal, ou seja, a sua base é formada por um polígono que tem 6 lados, que se chama hexágono, tá certo? Principal diferença entre prismas e pirâmides. Prismas têm duas bases iguais. Pirâmide, apenas uma base. Ó, uma base só. Principal característica que você vai notar. As faces laterais da pirâmide sempre serão triangulares, ok? Eu gostaria que vocês, né, anotassem também aqui essas características da pirâmide. Então, dá um pause no vídeo, vai lá no seu caderno e faça essa anotação, porque ela vai te ajudar muito nas nossas próximas atividades, tá bom, meus amores? Agora nós vamos ver uma outra característica aqui desses sólidos, né, dos prismas e das pirâmides. Vou pegar aqui o cubo. Como que chama essa parte aqui do cubo, ó, essa parte? É a face. Então, aqui é a face. Vamos ver quantas faces esse cubo tem? Vou marcar para a gente não se perder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o cubo ele tem 6 faces. Vamos anotar isso? Então, nós contamos o cubo ele tem 6 faces. Agora, outra característica é essa quininha aqui, ó, essa quininha, a gente chama de vértice. Ó, olha no desenho que eu fiz aqui, presta atenção. Olha só, cada quininha dessa é um vértice. Vamos contar quantos vértices que tem o cubo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o cubo tem 8 vértices, tá? E essa parte aqui, esse encontro aqui das faces, nós chamamos de aresta. Então, nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Cadê a outra? 12, que tá faltando riscar. 12 arestas. Então, o cubo ele tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Gente, faça essa anotação aqui no caderno. Ó, observe aqui.
Olha como que eu coloquei o vértice. Eu fiz esse pontinho verdinho aqui, ó, para você se lembrar da letra V e que o vértice é esse cantinho aqui, tá? Por que que eu fiz isso? Porque é muito comum a gente confundir vértice com aresta. E aí, de repente, você tem lá uma atividade avaliativa e não se lembra. Então, pensa lá, vértice, a letra V e esse pontinho aqui, tá? Eu quero que vocês façam esse desenho do cubo e essa anotação. Tá vendo aí? Dá um pause, tá? O que é a face, o vértice e a aresta, tá certo? E aí, cada sólido geométrico tem aí a quantidade de faces, vértices e arestas. No caso do paralelepípedo e do cubo, esses números são iguais. Por que que são iguais? Olha, porque o paralelepípedo, ele só vai ser maior aqui nessa parte, ou se ele tiver assim, ele vai ser assim. Então, o paralelepípedo também tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas, tá certo, meus amores? Olha só, se eu pegar esse cubo aqui, essa caixinha, e eu desmontar, eu abrir ele todinho, eu vou ter uma figura plana, eu vou planificar esse cubo. Experimenta pegar na sua casa uma caixinha de pasta de dente, né? Uma caixinha de gel dental e desmonta essa caixinha. Então, você colocou essa caixinha plana. No caso da caixinha de pasta de dente, vai ser a planificação do paralelepípedo, tá? Então, ali na planificação também nós conseguimos contar as faces, né, aí do sólido geométrico, tá ok? Temos atividades para hoje e para amanhã, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Não pode ter preguiça de assistir ao vídeo não, tá? Se você tiver dúvida lá na atividade, volta aqui no vídeo e assiste novamente. Que eu andei percebendo que tem alunos aí que estão pegando atividade para fazer sem assistir ao vídeo. E aí, com certeza, vai ter dificuldade, tá? Então, assista o vídeo, assista mais de uma vez se precisar, tá bom? Capriche nas atividades, tá certo? E eu vou encontrar com vocês novamente na nossa videoaula de sexta-feira.